RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o crédito 1 Minuto Banrisul, você não passa aperto. Tem crédito pré-aprovado acessível em qualquer canal de autoatendimento. Você pode contratar na hora das compras nas máquinas Vero. Assim, rápido e sem burocracia. E à medida que você paga as parcelas, o crédito volta a ficar disponível. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Boa tarde, com oferecimento do Banrisul, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 2 de novembro, aqui na RDC TV. Canais 24 e 524 da NET, da umas duas, o Virando o Jogo, para falar muito sobre futebol, dupla Grenal e, claro, trazer a interatividade de você, telespectador que está participando conosco. Você pode nos assistir no Facebook, né? facebook.com/RDC Digital. RDC TV Digital, você vai lá, compartilha o nosso programa no Facebook e participa conosco. Pode mandar também o seu recado pelo WhatsApp. O WhatsApp do Virando o Jogo, que também é o WhatsApp completo da RDC TV. Tá ali na sua tela, ó, 51998159990. Você participa, manda o recado e, claro, participa conosco nesta sexta-feira. Feriado, mas o programa é ao vivo. Eu tenho a honra de receber no programa de hoje, está sempre conosco, Thiago Rocha. Tudo bem, Thiago? Tudo certo, Diogo. Boa tarde para você, boa tarde a toda a audiência do Virando o Jogo. Temos duas caras novas no programa. Bruno Flores. Tudo bem, Bruno Flores? Tudo bem, Diogo. Boa tarde. Boa tarde ao Thiago, também ao Guti. Gutierrez Sanz, como o Bruno Flores já anunciou, colega da Rádio Guaíba. Tudo bem, Gutierrez? Tudo bem, Diogo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação aí estar conversando com vocês. A honra é toda nossa. E apesar de ser finados, o Caleb França estará conosco, né? Pelo menos é o que ele anunciou, né? Na verdade, o Caleb disse que pegou trânsito no feriado. Não sei se eu acredito, né? Mas daqui a pouco estará conosco aqui o Caleb França no programa. Chegando aí em instantes, estará conosco aqui no programa também. Mas temos muito para falar porque, diferentemente daquilo que havia sido anunciado, já está rolando lá em Luque, no Paraguai, o julgamento do Grêmio no caso Marcelo Gajardo. E o Grêmio está, neste momento, apresentando as orientações finais da sua decisão, da sua tomada de posição, e o Grêmio espera e está confiante quanto a essa situação. É claro que houve uma intranquilidade por parte do Grêmio quanto à troca de datas. Estava marcado para sábado, né, 1h30 da tarde, e acabou iniciando hoje 11 horas. Quase o Grêmio não chegou. Má fé da Conmebol, vocês acham? Eu acho que ela poderia pelo menos ter cuidado isso, né? Poderia ter observado melhor que existem questões até mesmo logísticas e existem questões jurídicas, defesa, tudo que é combinado entre os advogados do Grêmio, também os dirigentes do Grêmio, até mesmo testemunhas, não será possível, mas provas, relatórios, tudo será, e está, como você disse, na defesa do Grêmio, sendo colocado já no processo. Uma situação um pouco estranha, né, Diogo? Fica entre o futebol de dentro do campo, também os erros cometidos, graves para mim, os erros cometidos pelo Galhardo. Cabe agora os advogados do Grêmio provarem que há algo para que se peça o resultado diferente da partida. Até ouvi o Thiago hoje pela manhã e concordo com o Thiago. O que está pegando é isso. Se vai... o erro foi cometido. Sim. Ter desrespeitado a punição, tá claro. Agora tem que saber como punir um desrespeito a uma outra punição. Para mim é só isso que está pegando. Só apresentar com a gente já aí o Caleb França. Tudo bem, Caleb? Tudo bem, Diogo. Boa tarde. Bem, meus amigos, boa tarde a todos. E eu vejo que esse é o grande ponto. É o ponto do Grêmio conseguir, dentro dos artigos predispostos, artigos já dentro do regulamento da Conmebol, que não são muito claros, conseguir encaixar, né, que a punição dada a um jogador que participa de uma partida irregularmente, que é a reversão do marcador para 3-0, consiga ser transferida também ao treinador, que consiga ter esse grau de importância, né, dentro de uma partida de futebol. É inegável que há vários relatos, como por exemplo a câmera da detentora dos direitos de transmissão pegando ali o momento exato onde ele fala Escoco, para o Escoco entrar na partida, o Escoco ter uma participação fundamental no pênalti
sofrido ali no lance com o Bressan. Então, eu acho que é esse o grau da análise. Eu acho que a punição ao River vai ocorrer, independente aí se o Grêmio conseguir essa reversão ou não da partida com vitória pelo marcador de 3-0. A punição do Galhardo nem se fala, eu acho que vai ser uma punição grande no que se refere à multa e até em jogos. Acho que vai ficar não apenas dos 2 jogos da final, mas acho que uma punição que vai percorrer aí a próxima Libertadores da América. O grande ponto é o Grêmio conseguir atingir o objetivo no qual o presidente Romildo Bolzan Júnior, na sua apresentação ontem na sala de coletivas da Arena, relatando que espera que a definição seja a punição da reversão do marcador de 3-0 para o Grêmio. Eu até estava lá na zona mista da Arena, trabalhei no jogo, e o Galhardo, ele debochou do comissário da Conmebol. E isso eu vi, ninguém me contou. Primeiro que ele segurou para sair do vestiário, não deixaram com que ele entrasse no vestiário, ou seja, com que o comissário entrasse no vestiário, seguranças do River Plate. Depois, que todos os jogadores... uma informação, Gutierrez. Por favor. O advogado do Grêmio, doutor Leonardo Lamacchia, terminou nesse momento a sua apresentação final e a audiência foi dada por encerrada. Então, a partir de agora, inicia o processo de decisão que deve sair por volta das 7 horas da noite. E nesse momento, Diogo, em que ele, depois que todos os jogadores voltaram para o gramado, fechou de novo a porta do vestiário ali da zona mista, depois apareceu o Galhardo. E claro, estava todo mundo já com câmera esperando pelo Galhardo para poder documentar. Nós, como jornalistas e outros comissários, até por uma questão de documentação mesmo. E nesse momento é o que mais me chamou a atenção. Foi quando o Galhardo tirou o boné e falou alguma coisa irônica, assim, pro comissário. Pelo que eu percebi na transmissão... que fosse tirada a foto você dele. Você quer que eu faça uma pose? Quer que eu faça uma pose? E ficou parado, né? O relato mais importante dessa história toda é o do comissário. É o do delegado da partida. Que falou, foi o primeiro. É o relato mais importante porque incrimina o River Plate. É onde o Grêmio tem que se apegar, porque a única forma do Grêmio reverter o resultado é o River Plate estando incriminado. Aí ele consegue daqui um pouco provar que há uma participação do clube. Se disser que foi só o Galhardo, não tem que fazer. Porque o clube, a Conmebol simplesmente dá uma multa pro River, a Conmebol está fazendo pior. Porque a Conmebol está assumindo que o clube teve a participação e não está punindo como na parte onde o regulamento deixa mais claro. Não, assim. E se a punição é não participar e o técnico, seja lá quem for, participa, tu dá uma multa, então quer dizer que a punição não é bem essa de não participar. Porque tu paga a multa e consegue participar. E tu abre um precedente, Gutierrez e amigos, que eu acho que é o pior de todos. O que impede o Galhardo de estar na final? Ah, não, aí... Se ele já fez uma vez, né? Claro que vai aumentar a fiscalização em cima dele. Até sobre essa E questão... outro ponto, vai ficar para as próximas edições da Libertadores. E os próximos técnicos que tiverem punições similares. O que vai acontecer? Precedente enorme. Eu não tenho dúvida que isso vai passar a ser regulamento, viu? Claro. Vai passar a ser regulamento. Não esperavam o treinador isso. É também um jogador. É como se fosse um jogador. Sim. E ele, participando do jogo ativamente, estando suspenso, ele vai acabar acarretando problemas. O Galhardo falou essa manhã, deu uma entrevista coletiva, a gente tem uma imagem, né, do pedido de desculpa que ele deu. A gente vai colocar na tela para poder observar. Tem uma foto do Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, onde ele fala, né, ele pediu desculpa sobre o caso. Ó, ele diz ali, ó, ele disse que foi algo emocional. Ele não desafiou a Conmebol. E sabe sobre pediu desculpas, mas o motivo não muda, né? E sabe sobre esse O motivo ponto que não você muda. ressaltou, Diogo, que vai aparecer daqui Curiosamente, só ele concedeu entrevista coletiva em meio ao julgamento. Isso é. Foi em meio ao julgamento. E o que chama atenção nesse ponto que você tocou, Diogo, que vai depois na edição da próxima temporada haver um artigo no qual detalha bem um caso específico sobre esse, o caso Vitor Ramos. Temporada de 2017 teve um artigo que desenhava o que ocorreu no caso Vitor Ramos para detalhar que não ocorra mais. Exato. Para não haver mais as Perfeito. punições. Então, é algo que essa brecha jurídica que possa, por exemplo, livrar o River Plate ou punir o River Plate vai ficar mais, eu acho, mais clara na próxima Copa Libertadores da América. Mas eu vou de novo bater na tecla que eu acho que é a principal e é onde eu acho que o Grêmio tem que se pegar. É na questão de conseguir linkar que a punição dada a um atleta de futebol e a reversão de um marcador tem que ser a mesma para um treinador. É isso onde o Grêmio tem que se apegar, porque eu acho que as outras... A infração foi cometida. As outras Tem provas, prova, tem as prova, outras provas tem estão nítidas. E agora como o Diogo ressaltou, as apresentações
cessaram, agora é a leitura do processo, porque eles receberam um processo há poucas horas, né? Tanto no que se refere à apresentação do River Plate quanto do Grêmio, é ler o processo e tomar a decisão. Para o telespectador que está nos acompanhando, 2 dos 3, né, auditores da Conmebol que vão julgar o caso não estão presentes. Eles ouviram tudo através de uma videoconferência e apenas o paraguaio, que é o presidente, né, do julgamento, do tribunal que vai julgar o caso, está presente porque, por óbvio, né, o julgamento é em Luque, no Paraguai. Agora fica a condição porque também será uma reunião via videoconferência, não será uma reunião onde os outros 2 estarão presentes, não há tempo hábil para isso. Até recebi a informação agora que pode sair a decisão amanhã pela manhã. Pode deixar para amanhã. O prazo anterior era até hoje às 7, mas o prazo, né, foi estendido um pouquinho, então pode ser até amanhã pela manhã. Eu estava lendo também a defesa que o Grêmio apresentou. Tem quase 40 páginas. É uma defesa bastante embasada, né? Uma defesa que se esperava ser feita. É que nem disse o Thiago, né, Diogo? Do ponto de vista do que fez o Galhardo, do que errou o River, isso aí eu acho que não tem muita dúvida. O mundo inteiro sabe. O negócio é saber a punição mesmo. Como punir um técnico que, não podendo estar no jogo, esteve. É isso. Porque a Conmebol, como disse o Thiago, não tinha previsto isso. Tem previsto para o jogador. A gente nem passa pela nossa cabeça um jogador suspenso estar em campo. Não, que é impossível. Como o técnico é uma outra função, a gente traz mais para a subjetividade. Eu, sinceramente, eu não sei dizer se merece perder pontos por isso, mas também não dá para o cara fazer o que ele fez. Mas essa é a pergunta. O técnico, ele influencia como um jogador? Se ele não influencia, ele não precisava existir também, né? Eu um vou argumento, dessa premissa. Se ele não interferisse, e há uma interferência por parte do Galhardo, a gente não pode negar isso. Os 2 jogadores que ele colocou em campo mudaram a partida. E aí mas até questão de, eu acho, 2, 3 anos, não se tinha uma valorização tão grande, porque, por exemplo, o técnico era expulso no meio de um jogo, no outro jogo ele estava lá na casa normal. A partir, acho que o Campeonato Brasileiro a partir de 2 anos. Ocorre a expulsão e no jogo seguinte o treinador não está na casa mata. E tem que a gente também, né, contribuir com isso, parar de concordar que essas coisas existem. Não pode existir. Mas eles sempre fizeram isso, que dúvida que não vai ter um WhatsApp, do futebol, não vai ter um fone. Bom, meu amigo, mas não pode. Vocês também trabalham nas jornadas, sabem o quanto a Conmebol cuida do trabalho da imprensa, por exemplo, e fiscaliza. Demais. E tá certo. Não tem como fiscalizar, sei lá, se está conversando, se tem alguma coisa, que comunicador é aquele. Claro que hoje em dia é possível o médico, por exemplo, estar lá em cima e se comunicar com embaixo e auxiliar também. Mas quando é o treinador, certo, né? E quando é o auxiliar em cima. Não quando mas esse é um ponto também, técnico suspenso. Esse é um ponto também. Segundo o regulamento da Conmebol, não pode haver essa comunicação. Pode, mas pela FIFA pode. Pela FIFA pode, exatamente. Então a Conmebol também não prestou atenção nesse ponto do seu regulamento. Tem uma coisa que é muito engraçada, né? Tem tantos meios de você se comunicar não se comunicando, né? Claro. E ele escolheu o que deixou ele mais evidente e o que tornou o River indesculpável. Tem uma outra coisa. O principal para mim foi que o River desconsiderou qualquer poder da Conmebol. Mas uma coisa que me chama a atenção, né? Vocês conhecem tão bem quanto eu as cabines da arena, né? São cabines amplas, né? São cabines com espaço. E ele, justamente no jogo que está punido, ele vai pra frente do vidro, na janela e fala. Sim. Por que não foi lá pra trás, então? Vai pra arquibancada, Diogo. Vai pra arquibancada, dá o rádio na mão de qualquer pessoa, entendeu? Teria sinal. Até o final do um próprio aplicativo de mensagem. Mas vai um pouquinho pra trás ali, vai um pouquinho pra trás, só tem outra coisa. Afasta a cabeça assim e fala, né? Só tem outra coisa. Qualquer coisa. Eu não considero só essa comunicação. Põe o bonézinho aqui, ó. Boné de novo. Mas essa comunicação não é só, não é tudo, quer dizer. Também tem o fato dele ter ido ao vestiário. E é esse ponto que eu ia tocar. A defesa do River Plate, segundo os relatos que a gente tem, se baseou na Sul-Americano de 2013, onde a seleção brasileira jogava, o técnico ainda era o Alexandre Galo na oportunidade, contra a seleção paraguaia, e o Galo fez absolutamente a mesma coisa, com uma diferença. O Galo não foi até o vestiário. E é esse questionamento que eu faço. Ele ter ido ao vestiário agrava o que ele fez ou não agrava? Porque as comunicações já estavam sendo feitas. Isso eu acho que não só agrava. Mas será que agrava a ponto de
tomar essa punição maior, no caso de ter a reversão para a vitória do Grêmio e por aí vai, eu não tenho essa certeza. O que não nos dá essa certeza, eu acho que é o regulamento, né? O que eu acho que agrava, sim, acho que ele ter ido no vestiário agrava, e o fato de um representante do River não ter deixado o delegado, o comissário, entrar lá e resolver a situação agrava mais ainda. Agora, não tem previsão no regulamento para isso, não tem nada que diga no regulamento qual é a punição, não é claro o regulamento. Acho que agrava, mas o regulamento não deixa nada claro. Se o Grêmio conseguir essa reversão, vai ser não só uma grande vitória jurídica do Grêmio, mas vai ser uma vitória jurídica histórica, que vai mudar completamente a visão sobre a Conmebol. Terminou o julgamento e o repórter César Luiz Merlo, da TYC, né, da Argentina, ele traz uma informação, ele crava a informação de que a Conmebol já confirma que o River Plate jogará a final. E que, né, durante a tarde e a noite será oficializada uma punição de vários meses, ele não sabe precisar quantos, do Gallardo fora do futebol, sem poder dirigir o River Plate. Ele seguirá podendo dirigir outras equipes, né? Fora do Brasil, fora da Sul-América, né? Por exemplo, ele vai poder dirigir onde não houver, né, o comando da Conmebol, mas é a informação que ele traz nesse momento. Tem outra questão aí, né? O Caleb estava falando da vitória, se fosse, né, uma vitória jurídica. Tem a questão política aí, né? Sim. O mundo, a América do Sul, a Argentina nem se fala, a Conmebol também querem River Plate e Boca Juniors. É a última final em 2 jogos. Imagina que anticlímax não dá para dizer, mas imagina que esvaziamento seria se fosse em Lima, se fosse em Bogotá, uma final entre River e Boca Juniors. Mas agora a gente tem que ver se realmente foi uma questão política ou eu acho que tem uma pressão política aí, mas não será uma decisão por isso. Mas que tem um peso, tem, com certeza. Só para eu dar um ponto nessa questão do vestiário, para mim, o importante para o Grêmio é mostrar, é claro, que o River tem participação nessa entrada do Gallardo no vestiário. Quando o segurança não deixa entrar... Exatamente, para mim esse é o ponto. Não tanto mostrar que agrava o fato de o Marcelo Gallardo entrar, porque daí o River ainda pode argumentar que ele entrou por vontade própria e que o clube não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Para mim, o grande ponto do Grêmio é justamente focar no fato de que o delegado da partida tentou entrar no vestiário, o comissário da Conmebol tentou entrar no vestiário e eles foram barrados. Mas é difícil juridicamente, até conversar com os advogados, mas para mim esse é o grande ponto. É só ele fazendo isso. É difícil, porque mesmo que o Gallardo quis entrar no vestiário, alguém do River tinha que tirar. Isso aí serve para qualquer um de nós. Aqui com um atestado médico, teu chefe não vai deixar tu trabalhar, não pode. Tanto ele não que vai permitir. Em uma das imagens ele quis trabalhar. Não, alguém deixou de trabalhar. O cara tava com um comunicador, assistente técnico. Né? Agora eu tô realmente, na verdade, me espanta aqui essa informação que a TYC divulga, porque o julgamento terminou faz 5 minutos. Mas no julgamento do Santos foi muito parecido. A imprensa argentina, assim que terminou o julgamento, já dava a situação como resolvida contra o Santos, e até o advogado do Santos, numa entrevista à Fox Sports, ele disse que se o julgamento ele é fechado, aquela caixa preta que todos nós sabemos que é, como que a imprensa 2 minutos depois já estava noticiando que o Santos ia ser punido. Não sei qual o tamanho da abrangência da imprensa argentina dentro da Conmebol nesse sentido. Será que o Grêmio viajou para nada, né? Para Luque? Pode ter viajado para nada, né? Então... Viajou mais para, assim, demonstrar peso, sabe? Defender os interesses do clube. Mas não sei se foi com esperança de jogar a final da Libertadores. Se o Grêmio viajou para nada, né? Você vai viajar com tudo, né? Você vai viajar com o Sesc. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. Saiba mais em sesc-rs.com.br e boa viagem. Vamos ao recado da Multissom e, claro, falar muito mais depois sobre esse caso do Grêmio e a Conmebol. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você.
sempre perto de você, claro, com as melhores promoções. É uma situação que acho que o torcedor, de maneira geral, até eu vi as enquetes, né? A Rádio Grenal fez uma enquete, a Guaíba também, outras emissoras também fizeram, que qual era a visão do torcedor, o que ele esperava, que o Grêmio estaria ou não na final. E o torcedor estava descrente mesmo. Entendia que, né, talvez a situação não fosse essa e o Grêmio estivesse realmente fora. Agora, é o que eu já disse ontem e volto a dizer. Para mim, com a decisão tomada da Conmebol, se for confirmada de que o River Plate está na final e não o Grêmio, ela mancha a competição. Ela mancha quando ela permite, quando ela não prevê também, como disse o Thiago, no seu estatuto, ou melhor, no seu regulamento da Libertadores. Ela mancha porque tem muitas coisas que envolvem a Conmebol. Então a gente já conhece a Conmebol há muito tempo, a gente já sabe que tem muitos erros. O próprio presidente Romildo Bolzan admitiu que houve uma melhora nos últimos tempos, que há uma modernização. A gente também percebe, que trabalhando assim na Libertadores dá para perceber, mas ainda é uma entidade que tem muitas pressões e forças políticas. E aí, forças que não são só aqui nós do Brasil. Os argentinos estão com muita força desde que a Conmebol teve que passar por uma reformulação quando seus dirigentes foram presos. Então, tem disso. O episódio do Independiente com o Santos foi assim. Sim. O vazamento é porque eram argentinos ali. Também teve a questão do Independiente ter sido avisado, coisa que o Boca e o River não foram. Sim. Ou melhor, os adversários de Boca e River não foram. O River que tem 12 infrações nessa exato. cometidas. Então, uma equipe que foi pega no doping, uma equipe que foi pega várias vezes em várias situações e parece que não é uma punição assim tão severa. Eu acho que eles vão jogar para a torcida com uma punição severa ao Galhardo. E aí, claro, óbvio que pro River Plate vai ficar até de certo assim barato. Aí quando vê, dependendo dessa situação, quando vê, pega até os seguranças também. Claro. Fulano não entram no estádio de futebol durante 6 meses, por exemplo. Por aí vai. Individualizar as punições. Eu acredito nisso também. O que está errado, né? O que está errado, exatamente. É muito fácil, tu faz alguma coisa... Tem que botar na conta do auxiliar técnico que estava recebendo as orientações, se estava recebendo orientações, foi passado pela comissão técnica. A gente está falando de um flagrante sendo tratado como uma coisa, como se ninguém tivesse visto. A Conmebol está tratando uma situação que foi flagrada por todos. Não, mas tem relatórios deles mesmo, não tem o que fazer. Sim, mas eles estão tratando... Mas eles estão jogando para baixo do tapete, né? Como se ninguém tivesse visto. Ele está dizendo assim, isso aí foi uma coisa, vamos punir o Galhardo só, não tem mais envolvimento de ninguém, deixa assim. Quando não, né? Quando isso não foi o que aconteceu. Mas eu sou chato, mas eu ainda acho que é complicado você tipificar a maneira que o Grêmio quer dentro dos artigos que ele apresentou. Eu acho complicado, não acho que seja fácil. Eu concordo. Se fosse para perguntar a minha opinião, o River tem que ser punido. Mas se for analisar o caso e o contexto dentro do artigo, eu acho complicado o Grêmio encontrar o link para a punição do treinador ser a mesma do jogador. Porque não há, pelo menos na Conmebol especificamente, até a ESPN, se não me engano, cita o caso da equipe uruguaia, do Sol de América, né? Onde recebeu a punição, né? No caso do treinador que acabou passando orientações para os seus jogadores, mas é um caso, né? E é um caso de uma federação especificamente. Não há um precedente dentro da Conmebol, dentro da organização, e o precedente que houve parecido ou similar ao caso não teve a punição que o Grêmio acredita que deve ocorrer. Então, quando eu vi o relato e a defesa do Grêmio, eu achava muito pouco provável. Achava que o Grêmio tem razão no caso, mas eu acho um pouco provável a reversão. Agora a gente vai ter que realmente aguardar para saber a decisão oficial. A tendência, né, até a gente estava antes aqui falando e trouxe a informação do nosso repórter da TYC da Argentina, que provavelmente o River Plate jogará a final e apenas o Galhardo será sancionado, né, em relação à punição e ficará alguns meses fora, né, dos gramados sem poder comandar a sua equipe. Mas tem jogo do Campeonato Brasileiro amanhã. O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro fora de casa e o repórter Guilherme Paz esteve no CT Luiz Carvalho essa manhã e vai trazer mais detalhes da atividade tricolor. Guilherme.
Treino aqui no CT, mas a cabeça está em Assunção. O julgamento do caso Galhardo foi antecipado de última hora pela Conmebol. Previsto para começar amanhã 1h30 da tarde, ele está acontecendo neste momento, podendo a qualquer hora sair o parecer. A decisão sobre antecipação incomodou muito a diretoria, pois a logística foi sim comprometida. O Grêmio pede a perda de pontos do River por conta de irregularidades cometidas pela equipe. O treinador Marcelo Galhardo, suspenso, compareceu ao vestiário no intervalo da partida e se comunicou das cabines com o auxiliar durante todo o jogo. Mas, esperando o resultado do julgamento, o Grêmio treinou nesta manhã aqui no CT, visando enfrentar o Atlético Mineiro, amanhã às 19 horas lá em Minas Gerais. Na quinta colocação, com 52 pontos e precisando do resultado para se aproximar do G4, que dá vaga direta para a Libertadores, o Grêmio viaja na tarde de hoje. O goleiro Paulo Vitor, que vai substituir até o final da temporada Marcelo Groy, que está lesionado, conversou conosco sobre a sequência que tanto esperou aqui no Tricolor. Encarando como sempre, com trabalho e dedicação. Primeira vez que eu vou ter uma sequência no Grêmio. 85% das vezes que eu joguei foi picotadas, foram vezes com time de transição. Então, é um momento que eu esperei bastante, trabalhei para essa oportunidade. Infelizmente, devido à lesão do Marcelo, mas é um momento, como eu disse agora, faltam 7 jogos, que pode decidir muita coisa para a gente no campeonato, e um momento que eu entro com a cabeça tranquila, tentando fazer o melhor para o Grêmio. É uma situação complicada, né? O Grêmio perdeu Maicon, Kahneman e Marcelo Groy para o jogo contra o Atlético Mineiro já amanhã. O Maicon e o Kahneman fora, né, devido a um problema físico, o Kahneman problema no tornozelo e o Marcelo Groy por diversas fraturas, como usou a expressão ontem o médico do Grêmio, Dr. Márcio Dornelles, né, fraturou as costas, o punho, tudo isso no jogo contra o River Plate na última terça-feira pela Libertadores da América. Tendo em vista a decisão que parece iminente de que o Grêmio não jogará a final, tem que buscar o 4º lugar, pelo menos do Campeonato Brasileiro, para jogar a fase direta da Libertadores da América. E começa contra um adversário direto, que é o Atlético Mineiro, amanhã fora de casa, né, pessoal? E tem que, mais do que tudo, recuperar a animação, né? Recuperar a confiança, porque... Autoestima. Com certeza estão abatidos, agora com essas lesões a mesma coisa, mas o Grêmio não pode ter um final de ano pior do que, né, estado que esperava, pelo menos, porque esperava chegar à final, principalmente depois do 1-0 diante do River, e agora tem que, pelo menos, fazer uma campanha digna até o final do campeonato e conseguir ir para a Libertadores. É difícil. Não é difícil ir para a Libertadores, é difícil recuperar essa empolgação toda que tinha na Libertadores, coisa que o Grêmio nunca teve, nunca demonstrou no Brasileiro. Mas se o Grêmio, vamos lá, conquistar a 5ª colocação, não conseguir essa vaga direta, é um ano decepcionante, é um ano ruim, é um ano... Como é que a gente coloca o ano do Grêmio especificamente nessa balança? Acho que é médio, né? Porque ruim, o Grêmio conquistou no início do ano. O Grêmio tem 2 títulos, né? É isso que eu ia ressaltar. Acho que isso a balança pesa a favor do Grêmio. Aqui no futebol brasileiro, os torcedores têm expectativa que todo ano seu time tem que conquistar o título. Conquistou o brasileiro, no que vem tem que conquistar o brasileiro. Se não for brasileiro, é a Copa do Brasil ou a Libertadores. Tem sempre conquistando títulos. E como uma infinidade de clubes que tem aí a qualificação para conquistar esses títulos, não vai ser todo ano. Olha o investimento que o Palmeiras faz, vai voltar a ser campeão agora. Vai voltar a ser campeão brasileiro agora. São 3 mesmo títulos, investindo muito dinheiro. São 3 títulos aí para, no mínimo, 8 grandes clubes. Não, para não dizer os 12. E eu sempre digo, o Campeonato Gaúcho ou o Campeonato Estadual, ele passa a valer dado o momento quando você não conquista uma outra competição. Sim. E passa a ser valorizado agora a conquista do Campeonato Gaúcho. A Recopa mesmo. Assim, a Recopa também. Porque o Grêmio pode terminar o ano tendo conquistado 2 títulos. Diferente, por exemplo, do arquirrival. O Inter tem chance do Brasileirão? Tem chance, é claro. Mas pode terminar o ano com títulos e o Inter não, por exemplo. Eu acho que é importante ressaltar também que o Grêmio não fez uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, né? Foi um time que disputou 3 competições ao mesmo tempo, chega em 5º, se ficar em 5º, na hipótese que o Thiago levanta,
a campanha não é de todo ruim. Mas fez escolhas ruins. Sim, Eu acho que o escolhas, Grêmio sim. fez escolhas ruins. Quanto a isso, sim. Eu não discuto você preferir um campeonato brasileiro, isso preferir a Copa do Brasil, Libertadores ao brasileiro. Não discuto, porque eu acho que é uma diretriz que partiu dentro do departamento de futebol junto com a comissão técnica. Eu discuto, por vezes, o total esquecimento da competição. Tinha jogos onde o Grêmio botava uma equipe completamente reserva. Então, você não poderia colocar 1, 2 titulares no banco de reserva. Esse ano até que melhorou um pouco. Melhorou. Ano passado melhorou bastante. Mas em função das contratações, né? Porque o Grêmio contratou atletas para ter essa rodagem no elenco. Mas é que você não poderia estar, por vezes, um Luan, assim, para jogar uns 15 minutos, um Everton, jogar mais uns 20 minutos. A única vez que o Luan fez isso foi quando ele tentou ir para a Copa do Mundo contra o Botafogo. Para dar mais rodagem e até para qualificar o elenco do Grêmio. Eu acho que se o Grêmio talvez tivesse pensado um pouco em, logicamente, dosar como dosou e chegou à semifinal da Libertadores da América, ficou muito próximo de chegar à final. Como foi eliminado no detalhe para o Flamengo, poderia no Campeonato Brasileiro estar até mais longe, poderia estar com uma pontuação muito próxima. E é meio paradoxal isso, porque eu acho o Grêmio, com o jeito que o Grêmio joga, com mais condições, se tiver focado só no brasileiro, ganhar o brasileiro do que ganhar uma Copa dessa. Sim. Os jogos são muito mais nervosos. O Grêmio tem muito mais tranquilidade quando joga partidas assim. Não campeonatos de mata-mata, eu digo partidas desse jeito. E aí, tanto que a campanha não é das piores, mesmo largando de mão. O José Sandri, né, participando no Facebook com a gente, e ele vai na linha de vocês. Ele diz que o Grêmio pagou o preço pela falta de planejamento. Não repôs jogadores em posições essenciais, especialmente a reserva de um zagueiro, um volante, um armador e até mesmo de um centroavante. Claro que ele já amplia um pouco, né? E eu vou além, eu acho que o Grêmio precisava de mais um goleiro. Eu acho que o Grêmio precisava de um goleiro. O Paulo Vitor é um bom goleiro, agora a gente vai ver, vai ter uma sequência e o contrato dele termina no final do ano, né? Sim. É a sequência que ele precisa para ver se o Grêmio renova com ele ou não, porque o Graça não deve ficar. E já nem tá ficando no banco, o Léo, tá ficando o Breno, né? O Léo tá em Portugal. Então o Grêmio precisa fazer uma avaliação muito criteriosa em cima desse jogador, que é o Paulo Vitor. Pro ano que vem, eu acho que vai precisar contratar e reforçar setores importantes da equipe. Eu não sei se o Everton fica. Eu acredito, quase que tradicionalmente, quando os times não conquistam aquilo que era esperado, que sempre tem uma limpa, né? De alguns setores. Eu não tô dizendo, eu não tenho essa informação ainda, mas acredito que 1 ou 2 jogadores sim devam deixar o elenco do time titular do Grêmio, especialmente para a próxima temporada. Na verdade, quando ganha e quando perde, né? Porque quando ganha tem aquela limpa pela valorização. E quando acaba não conquistando é justamente por uma frustração de não ter conseguido. E até botando na balança esse ano do Grêmio, se a gente pensar nas competições de mata-mata, na Copa do Brasil e na Libertadores, o Grêmio perdeu por detalhes. Perdeu classificações no fim do jogo. Acho que isso ainda pode mostrar para o torcedor que o ano não foi tão ruim assim. Porque o jogo contra o Flamengo, o Grêmio perdeu o jogo em Porto Alegre, quando toma aquele gol do Lincoln no fim do jogo. Que é uma desatenção. E o jogo contra o River também. Foram 10 minutos em que o Grêmio apagou e acabou. Foi o maior problema do Grêmio no ano, foi o apagão. E o Renato falou muito sobre vários apagões. Vários apagões. O Grêmio parou e entregou muita coisa. Não só no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio sai atrás do Ceará, né? Por 2-0, do Bahia por 2-0. Contra o Vasco. Então são apagões que você não pode ter. São coisas que depois pesam, né? Mas daí eu acho que esses apagões vão muito em cima do discurso que foi injetado dentro do vestiário. Mas é. No momento que você fala assim, eu quero a Copa do Brasil, quero a Libertadores. Mas teve na Copa do Brasil, teve na Libertadores, eu tô falando. Eu não vi. Contra o Atlético Tucumã, o Grêmio apagou. Contra o River, o Grêmio apagou. Os 10 minutos contra o Estudiantes apagou. Eu entendo o pensamento, mas os 10 minutos contra o River vai também de uma circunstância. A entrada do Bressan. A entrada do Bressan deixa o jogo nervoso pro Grêmio. É inegável. O torcedor também, né? Deixa o jogo nervoso. Aí tu tem que aumentar a atenção. E o Grêmio ia levando o jogo a banho-maria. O Grêmio ia levando o jogo da maneira que queria. O Grêmio, no primeiro tempo, foi mal. Né? O Grêmio, no primeiro tempo, foi mal e conseguiu achar um gol. Eu não gostei do primeiro tempo do Grêmio. Horrível. E ressaltava que, o primeiro tempo do Grêmio é ruim. O Grêmio achou um gol. E daí depois, ao segundo tempo, num momento onde o Grêmio tinha deixado o jogo da maneira que queria. Estava com 2-0 no placar, tocando a posse de bola, criando oportunidades onde perdeu uma com o Everton. E daí, quando há a substituição do Paulo Miranda, o jogo começa a se transformar nervoso, encontra o gol River Plate, e daí o Grêmio, assim, apaga total, nos 5 minutos, onde o Grêmio não consegue mais produzir nada. Mas eu não consigo, assim, criticar tão
ferozmente a maneira que o Grêmio atuou contra o River Plate. Mesmo tendo esse detalhe do apagão de 10 minutos, eu acho que o Grêmio foi levando o jogo da maneira como deveria ser para a classificação. Eu não esperava o Grêmio indo para atacar, para matar logo o jogo. Esperava o Grêmio segurando o resultado. Eu pelo menos penso assim, Thiago, tu leva o jogo a banho-maria quando tu joga contra um Atlético Tucumã que não vai te oferecer resistência nenhuma. Quando tu tem do outro lado um River Plate, com o Pete Martinez, com o Escoco que vem do banco, com o Lucas Prato, com uma série de jogadores que a qualquer momento podem matar o jogo, tu tem que estar ligado até os 99 do segundo tempo e tu tem que atacar e matar o jogo. Não pode ficar esperando. O que tem que fazer é aproveitar aquela oportunidade que o Everton teve. Exato. Ele foi... chance tu não pode perder. Eu não gosto de julgar o comportamento de um jogador, mas ali ele estava muito tranquilo com o resultado. Aquele lance me lembra... Se tivesse um pouco, ele prestaria um pouco mais atenção. Mas voltou de lesão. O Armani também teve em seus méritos, porque ele ameaça sair e volta. E quando ele volta, ele tira a passada do Everton. Mas ainda assim dava para tentar. Dava para puxar para a esquerda. Só um toque. Assim. Sai para a esquerda. O lance, o momento da partida me lembra muito o Corinthians e Vasco da Libertadores. Isso aí, que é o Diego Souza. Cara a cara com o Cássio, momento para consagrar. Classificar, garantir a vaga. Daí, na oportunidade, o Diego Souza acaba perdendo e o Cássio fazendo uma grande defesa. O doutor Leonardo Lamac, né, para a gente voltar rapidamente nesse assunto do julgamento, ele está concedendo algumas entrevistas, né, nas rádios aqui de Porto Alegre. Eu só vou ler algumas aspas dele para a gente também ter um pouco de entendimento daquilo que aconteceu. Ele disse que foi uma sessão muito longa, mas que o Grêmio está com um sentimento de dever cumprido depois do julgamento que aconteceu. Ele disse que a decisão, né, da comissão disciplinar da Conmebol deve sair até amanhã, então eles têm essa expectativa que não seja hoje. E ainda diz que entende que os atos feitos pelo técnico Marcelo Gajardo são muito graves, que ele infringiu as normas do fair play e que foram firmadas antes do início das semifinais da Copa Libertadores da América. Né? E, claro, diz que não se sente preocupado pelo fato de que 2 representantes dessa comissão não estavam presentes e se faziam presentes por videoconferência. Você vê como troca a terminologia após o julgamento. Dever cumprido. Dever cumprido ao invés de confiante. Quando fala em dever cumprido... Quando o Grêmio saiu daqui, o Grêmio estava confiante. Mas a sua parte, mas sabe que não. Discurso do presidente Romildo. Agora a palavra é dever cumprido. Que já mostra daí, no meu ponto de vista, um pouco mais de desconfiança com o resultado. Mas se isso virar a favor do Grêmio, isso é uma coisa... É de se fazer pegar a tese de defesa do Grêmio e fazer quadros por toda a arena, porque aí vai ser histórico. A Conmebol jamais tomou uma decisão dessa a favor do clube brasileiro. É sempre contra o clube brasileiro. E mais, na verdade, eu acho que não é nem essa questão também só do clube brasileiro, eu vou além. Eu diria que é uma decisão da instituição, da confederação, que até aqui a gente trata como uma confederação suja. Sim. Que não faz aquilo que se espera dela e que toda vez que se imagina que algo vai acontecer, realmente acontece. Né? Da maneira que não é o correto. Então, seria também um marco na história da Conmebol. Se traçou um paralelo com aquele jogo do Santos, né? Com o Independiente agora. Sim. Claro que por motivos diferentes, mas eu estou falando agora da punição. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque uma coisa é o primeiro jogo e dá aquela chance assim ao Santos, vai, joga e tenta virar um 3-0. Sim, isso. Outra coisa é, já jogaram as 2 partidas, o River, o Boca, a imprensa argentina, agências de publicidade, todo mundo já trabalhando esse jogo e aí o Grêmio vai lá e tira o resultado desse último jogo para já ele jogar a final. É diferente, eu não acredito. O primeiro jogo do Santos foi 0-0, né? Isso. Sim, isso. O Santos não precisava interferir no resultado da partida. Não tinha, a Conmebol não tinha a decisão de mudar o resultado de jogo. Agora tu tira um classificado. Agora tu tira o classificado e coloca outro. Porque esse sentimento que acaba causando é um sentimento de oportunismo, né? Porque porque eu estou eliminado, vou lá e não estou justificando aqui, não estou dizendo que o Grêmio não deveria entrar. Eu acho que sim, o Grêmio fez o seu papel e foi justo o papel do Grêmio, mas passa esse sentimento de oportunismo. A mesma coisa foi com o Internacional. É óbvio, o sentimento internacional de muitos é que o Internacional se é lei, tá certo, é um direito. Mas se não tivesse ali caindo, ou no caso do Grêmio não tivesse sendo eliminado, não teria se preocupado. Vou levantar um outro hipótese. Se o Palmeiras tivesse ganhado do Boca e classificado. Não teria dúvida que não teria nem julgamento, eu acho. Botaria um River de qualquer jeito. Teria um time argentino igual. Teria. Então. Mas Thiago Rocha pensou uma coisa que me chama muita atenção e é justamente isso esse meu próximo recado, sobre oportunidade. Olha essa oportunidade que eu estou trazendo para você. Você abandonar a dentadura. E no Instituto da Face você faz seus implantes dentários e sai com seus dentes no mesmo dia. É isso mesmo.
Você chega lá, marca e faz a sua avaliação e no mesmo dia você sai com os seus implantes dentários. É fácil, é simples, é uma oportunidade única que você tem. Você chega no Instituto da Face, marca a sua consulta, faz a sua avaliação. Em Porto Alegre, no 30720809. 30720809, o número em Porto Alegre. Você liga e agenda em Porto Alegre. Tem também em Novo Hamburgo, no 3065-6590, na região ali do Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, no 3065-6590. Em Taquara, no 3542-1359. Taquara, no 3542-1359. Confie em quem tem experiência. Instituto da Face. 15 anos de qualidade e tradição em odontologia. Vamos ao recado do Tritaxi Aéreo e voltamos para falar um pouco também do Internacional. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. No feriado, uma ótima oportunidade para você usar a Tritaxi Aéreo, né? E claro, também fazer belos passeios. Bom, Internacional é que não pode passear no Campeonato Brasileiro mais, tem a oportunidade de firmar o pé na briga ainda pelo título, tá a 5 pontos, é verdade, a gente sabe, distante do Palmeiras, mas o torcedor colorado está confiante, 42 mil pessoas são esperadas no estádio Beira-Rio, com mudanças. Juan Alano deve ser o escolhido para ser titular do Internacional. Até que demorou um pouco para o grupo do Inter, a limitação do grupo, não digo a qualidade de titulares ou a qualidade de alguns reservas, mas a limitação de quantidade mesmo, ela ia aparecer. E até que, ao meu ver, demorou no campeonato e o Odair soube lidar com as que apareceram e foram até substanciais, como o Damião, o Potker ficaram fora em alguns momentos. Só que agora é ir com o que tem. E aí é que a gente vai ter que saber se o Inter, com o que tem, com alguns jogadores fora, vai conseguir fazer o seu melhor jogo. A campanha do Inter, para mim, já é acima do esperado. Então, daqui a pouco não vir o título, mas vir uma classificação em Libertadores, está ótimo. Claro que durante a competição cria aquela esperança de ser campeão, mas eu acho que o Inter está no caminho certo e não vejo, apesar do Atlético Paranaense ser uma boa equipe, acredito que o Inter vença, né? Vamos pegar a escalação do Internacional, né? A gente tem ali uma imagem do que deve ser o Internacional para esse final de semana. Vou colocar na tela para a gente poder ver. O Marcelo Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago, Gabriel Dias, Juan Alano, D'Alessandro, Patrick, Nico Lopes e o Leandro Damião, né? O Internacional provável para encarar o Atlético Paranaense. Deixa a imagem na tela um pouco para a gente poder... Eu ainda tenho uma dúvida se o desenho vai ser este, porque tem várias movimentações que podem ser feitas, né? Pode ser a movimentação de colocar o Patrick um pouco mais recuado, jogar com 4-4-2, né? Com o D'Alessandro aberto e o Alano também aberto de uma das pontas, jogar com o losango, mas daí o D'Alessandro subindo um pouco mais e o Patrick recuando para voltar na recomposição. São as observações que tem aí o técnico Odair Hellmann, né? E as movimentações. Eu, no caso do Juan Alano, eu já testaria ele já há algum tempo nessa posição do Edenilson. Acho que ele tem características e tem qualidade para fazer essa função. Mais do que o posicionamento, Thiago, eu acho que o mais preocupante aí é não ter Rodrigo Dourado e Edenilson. São dois jogadores fundamentais no que o Inter tem feito nessa temporada. E que individualmente fizeram falta. Quando o Rodrigo Dourado esteve fora, fez falta. Quando o Edenilson... E agora são dois. E agora são os dois, exatamente. Eu acho que o Inter não jogou nenhuma partida sem os dois, né? Não tem essa... Não sei, não consigo me lembrar, assim, de nenhuma... Acho que não. Jogou com sem um ou sem outro. Né? Se eu dar um abraço o problema do Inter é que o jogador que daqui um pouco pode fazer a função, pelo menos, do Edenilson, é o maior ponto de interrogação do ano do Internacional, que é o Richelli, né? Um jogador que é um ponto de interrogação, que é um jogador que pode fazer tanto a do Dourado quanto a do Edenilson.
E a gente nunca sabe o que tem esse jogador. Tá lesionado de novo, né? Quem? O Richelli? Sim. Sentiu de novo. Nem dá pra esperar. Não, o Richelli só pro ano que vem, né? Se é que a gente vai ver, porque se vamos ele não fica pronto nunca, né? Mesmo que tivesse, não vai utilizar assim agora. Só daqui 2, 3 semanas. A necessidade é de mostrar pro torcedor com o que tem agora que vai garantir a vaga pra Libertadores. Até tô sendo meio simplista demais, mas sai Rodrigo Dourado, entra Gabriel Dias, é uma diferença enorme. Sai Edenilson e aí entra um improvisado, queira ou não queira, Juan Alano. Claro que muda muito. E o Juan Alano me agrada o fato de não ter entrado o Zeca. Mas uma não improvisação já é bom, né? Já é melhor, mas mesmo assim é uma improvisação que foi utilizada mais vezes, né? Pois é. O Alano é uma improvisação que a gente ainda vai observar. Eu, particularmente, acho que o Roder já deveria ter feito este teste dentro do Campeonato Gaúcho. Eu gostava das atuações do Alano e via ele que potencial para jogar um pouco mais atrás para ter campo de jogo. Agora vamos ver num desafio até um pouco mais contundente, né? Que é contra o Atlético Paranaense, que mesmo que vem com uma equipe modificada, né? Com algumas alterações até preservando na semifinal da Copa Sul-Americana, a gente pega o Fluminense, é uma equipe qualificada, é uma equipe que nas mãos do técnico Thiago Nunes subiu de produção, tanto que vislumbra até, se não conquistar a vaga Libertadores pela Sul-Americana, vislumbra conquistar a vaga a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Tem um ponto interessante que o Thiago ressaltou, que é o fato de o Zeca ser uma improvisação feita com mais frequência. E para mim, um outro ponto é que o Juan Alano não vinha sendo uma opção para o técnico Odair. Ele não vinha entrando, por exemplo, durante os jogos, ele estava um pouco de canto nesse time do Odair e agora ele é a primeira opção. Então, a gente vai ter uma avaliação bem interessante do que pode render o Juan nessa posição, vindo de um tempo em que ele não era o Juan, vocês fariam o quê? Que não tem, né? Eu ia dizer que ele não é a primeira opção, acho que ele é a única opção que tem. Também. Porque, na verdade, a gente tem que ser, né, honesto. Não jogaria o Juan Alano, jogaria o Charles. Mas como o Charles torceu o tornozelo, foi testado o Juan Alano. E seria preocupante uma dupla Charles e Gabriel Dias. Com todo o respeito a esses dois atletas. Eu acho que ele vai jogar com o Patrick e o Gabriel Dias mais recuados. Acho que ele vai num 4-4-2. Abre o Juan Alano numa, o D'Alessandro na outra, Nico e Damião. Porque tu mantém o meio de campo um pouco mais equilibrado e tu não força o Juan Alano a fazer daqui um pouco uma função que ele não está tão habituado a fazer num jogo tão importante. Acho que seria o mais coerente. E ganha, inclusive, em altura, né? E o Atlético Paranaense vinha com time reserva, a princípio, né? Sim, até por causa da... O Thiago dizia, né? Da Sul-Americana. É que o Internacional já tropeçou em outros momentos que a gente não tinha essa expectativa também de tropeço, né? E é uma coisa que chama atenção porque o Thiago ressalta muito isso, já trouxe no programa outras vezes, que o resultado do jogo do Palmeiras contra o Flamengo foi o pior possível. O Palmeiras venceu, o empate aconteceu, né? Ali, talvez se o Flamengo tivesse vencido, ainda existisse um pouco mais de perspectiva na briga pelo título. A minha dúvida é, e eu pergunto para vocês, o Internacional ainda vai encontrar forças para fazer alguma coisa no campeonato? Porque assim, me parece muito claro que a vaga da Libertadores está garantida. Dificilmente o Internacional vai perder. Mas o título está muito distante e me parece muito provável que o Inter não vai conquistar. E mais que como é que se, né? Eu acho que o Inter não conquistar, acho que o Palmeiras vai ganhar o campeonato. Eu acho que o objetivo especificamente é garantir a vaga direta. Porque daí você não precisa colocar um planejamento atabalhoado. Se complicar numa pré-Libertadores, que agora são 2 fases, né? Não é apenas uma fase, você enfrenta 2 adversários. Começando cedo, né? E daí tem viagem, você não sabe, vai pegar um adversário da Venezuela, com altitude, com viagem longa, deslocamento, ter que antecipar alguns jogos do campeonato estadual, e depois você não sabe qual adversário vai vir adiante. Eu acho que o objetivo tem que ser garantir essa vaga direta. E preparar bem o elenco, né? Para essa fase de grupos. Sem sombra de dúvida. Porque a fase de pré-Libertadores, ali que a gente costumeiramente chama, ela é muito cedo, como o Diogo ressaltou. E aí qual é o elenco que o Internacional vai ter para esse início? Qual é o planejamento? Acho que uma fase de grupos é melhor em termos de planejamento do grupo também e dos adversários que vai ter na fase de grupos. Eu fico pensando assim, Internacional, é que é difícil, né? Tem a eleição agora para presidente, que vai encerrar o ano do Inter. Que é palio corrido, né? Palio corrido, né? O Grêmio eliminado deu a eleição ao Marcelo Medeiros. Eu não tenho a menor dúvida. Mas não dá pra dizer que foi só isso, mas se o Grêmio fosse campeão da Libertadores da América, eu acho que teria mais jogo.
Não diria que não diria. Mas pensa tu como um eleitor daqui a pouco no Internacional, tu faria isso? Eu não sei. Torcedor é movido por paixão, né? Tu vê o teu time conquistando pela segunda vez o Campeonato Gaúcho na gestão do Marcelo Medeiros. Perdeu pro Novo Hamburgo e agora não conseguiu nem chegar à final porque foi eliminado pelo Grêmio nas quartas. A equipe não conseguiu avançar na Copa do Brasil, não chegou nem numa fase mais adiante do torneio. A equipe vinha de uma segunda divisão, que a verdade não é culpa do Marcelo Medeiros, ele assumiu cogestão com o time já na segunda divisão. Mas uma segunda divisão no qual o Internacional não conquistou o título do torneio. Então acho que vai pegando muito fragmento e fotografia. E eu não tenho dúvida que a oposição ia bater nessa tecla. Mas eu não sei se a oposição hoje tem tanta força assim. Acho que é mais para marcar a posição. Eu acho que já era para o Grêmio ganhasse a Libertadores, teria muito jogo. Para mim já era para a corrida independente do Grêmio ganhar a Libertadores. Eu acho que teria muito jogo. Acho que ele fez um trabalho de reestruturação e fez bem, né? Mas o Marcelo Medeiros, qual foi o momento dos últimos 2 anos do Marcelo Medeiros que ele poderia não se reeleger? Talvez a Série B. Se fosse no final daquele ano. Não, até o Grenal da Arena dessa temporada ali. O 0x0? O 0x0 na Arena, olha, eu achava muito difícil, quem sabe o Marcelo concorrer à eleição. Eu vou te ser bem sincero. Pela maneira e pelo desenho que estava encaminhando o Internacional. Não conseguiu combinar, mas daí tem dois fatores eu acho que perfeito. Tem 2 fatores que dão eleição com Marcelo Medeiros, Rodrigo Caetano e Guerreiro. Você coloca o Marcelo Guerreiro. O trabalho feito no brasileiro, no brasileiro. Eu não sei nem. Eu acho que é mais a campanha do brasileiro. Porque o Guerreiro, a gente não viu o Guerreiro, né? Não, mas a gente sabe a fotografia Guerreiro, peso do Guerreiro. A questão que eu falo do Guerreiro é a questão do Internacional tomar uma posição de mercado, se posicionar em cima de um jogador importante, que pro torcedor mexe com o ego do torcedor. Recuperar a presença esse do presidente aí até não dá resultado. Não dá resultado. Esse presidente aí tá tentando recuperar a grandeza do clube, vamos votar no cara. Eu acho que não fala mais do Guerreiro, né? Porque não tá jogando, toda a questão. Mas então, eu não sei se isso entrar no debate da eleição. Porque você poderia jogar contra. Fez um investimento alto para um jogador que não atua. Então, eu não acho que entraria nisso. Eu acho que é um tiro no pé. Eu acho que a grande questão que é entrar no debate, se ocorrer, que eu acho que teria mais jogo em caso de uma vitória do Grêmio, é a campanha que o Internacional fez, que é uma campanha muito digna e uma campanha, se a gente for pegar das equipes que voltaram da Série B, uma das melhores. Sim. É uma das melhores campanhas das equipes que voltam da Série B, a do Internacional nessa temporada. Nesse momento, em terceiro lugar, empataria para fins de dupla Grenal com a mesma campanha que o Grêmio fez em 2006. E do Atlético Paranaense 2013. Isso. Ser as melhores campanhas de equipe vindo da Série B, com o Internacional ainda podendo conquistar o título brasileiro, logicamente, ou a segunda colocação. Sim. E a grande questão também, referente a essa eleição do Internacional, é que o trabalho acho que vem sendo bem constituído, né? O Marcelo Medeiros pegou um rabo de foguete, né? E se deu bem. E politicamente, o Inter institucionalmente não pode ter agora nenhum desequilíbrio, nenhum problema. Sim. Tem que agora acalmar e fazer o que o Marcelo fez nos últimos 2 anos, né? O fato de ter conseguido, entre aspas, né, condenar o Vitório Pífero e aquela gestão também de 2015 pesa muito a favor do Marcelo Medeiros. Eu acho que o Grêmio seria o fator menos importante dessa eleição. E tem um outro detalhe que aí eu coloco na conta do torcedor colorado. Não dá para levar em conta votar num presidente porque ganhou o Campeonato Gaúcho. O Inter ganhou o Campeonato Gaúcho em 2016 foi rebaixado. Não é porque ganhou, porque não ganhou que vai votar. Não é, isso eu acho que não tem que observar tem que observar todo o trabalho com mais profundidade. Bom, o ano do Internacional ainda me parece bem claro que vai ser definido nas últimas rodadas do Brasileirão, mas de uma maneira mais já a ponto de ser aquilo que se imagina, uma vaga para a Libertadores da América e o Grêmio, né, ainda brigando por uma vaga, né, no campeonato, na Copa Libertadores do próximo ano, trazendo de novo a informação para o nosso telespectador. Até algumas pessoas nos mandando recados aqui no WhatsApp, no Facebook, perdão, né, na nossa live, dizendo, né, que a gente trouxe as informações em primeira mão, nos parabenizando aí em relação à cobertura que a gente fez sobre esse julgamento, né, o Eduardo Álvares Rodrigues. Depois eu vou querer saber do Bruno Flores, o recado que o Ronaldo Cardoso mandou aqui, ó. Bruno Cachacinha, um abraço. Não, é o contrário, ele é o Cachacinha. Ele é o Cachacinha de Osório.
Não me inclua nessa. Os homens de Faz 7 Osório. anos aqui. que eu saí de lá. Mandar alguns outros recados também aqui do nosso Facebook. Nosso O Guti programa conhece, ele só tá chegando ao esquivando, final. claro. Um grande abraço pro Daniel Lange, né, que também está participando com a gente, nos assistindo lá em Igrejinha, né, e todos que participaram conosco, que mandaram recado, fizeram o Virando o Jogo dessa sexta-feira. Gutierrez Sanches, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma nova oportunidade, um amigo esteja Os conosco. horários com a rádio não coincidem muito, mas sempre que der, Mas estamos quando à dá disposição. certo, a gente Estamos à consegue. disposição. Obrigado. Caleb Franço, grande abraço. Obrigado. Thiago Rocha, até segunda-feira. Até segunda-feira. Bruno Flores, uma honra ter recebido o amigo aqui. Uma honra receber o convite, Diogo. Estamos sempre à disposição. E pra gente encerrar o Virando o Jogo, mandar um recado do Banrisul. Feriado, né, não quer sair de casa, as agências estão fechadas. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. É o Banrisul Digital. Clique e simplifique. Você faz ali, baixa o aplicativo, faz todo o necessário nesse feriado e aí, claro, pode descansar com a família. Quero agradecer a todos que participaram conosco, fizeram o programa nessa sexta-feira. O Virando o Jogo vai ficando por aqui. Você fica com a programação da RDC TV. Voltamos na segunda-feira, 13h, para trazer mais detalhes, é claro, da rodada do Campeonato Brasileiro. Só para finalizar, foi Juventude, Caleb. Um abraço. Vitória do Brasil de Pelotas por 1-0 ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos, ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.